Boas pessoal, estou aqui hoje para fazer um vídeo que já queria fazer há algum tempo. Vou escolher aqui o meu 11 do Porto, desde que eu vejo futebol, logo sensivelmente há 20 anos, pelo menos desde que eu comecei a prestar mais atenção aos jogadores e, claro, só vou escolher jogadores desse período, pois dos outros não tenho nenhuma memória ou nem sequer os vi jogar. Começando pelo guarda-redes, escolho aqui o Elton, uma escolha que pode até surpreender, pois tivemos o Vítor Bahia, o Casillas, agora mais recentemente o Diogo Costa, tivemos o Marchesín, mas o Marchesín foi há pouco tempo. Mas o Elton, para mim, foi o guarda-redes que é o guarda-redes que eu penso quando penso na equipa do Porto, ou no 11 de sempre do Porto, pois foi aquele que eu vi durante bastantes anos a jogar e era um jogador diferenciado de outros guarda-redes, pois ele tinha um jogo de pés fantástico e depois era muito ágil e com reflexos incríveis também. Era um jogador que estava sempre sorridente, bem disposto e que contagiava os adeptos com a sua alegria. Fez 384 jogos e ganhou 7 campeonatos, 4 taças de Portugal, 6 supertaças e uma Liga Europa. A seguir tem o Jorge Costa, um jogador que personifica tudo o que é ser um jogador a Porto. Ele foi capitão durante muitos anos, fez 383 jogos, fez a carreira praticamente toda no Porto e marcou 25 golos. E podem pensar porque é que eu escolhi o Jorge Costa e, por exemplo, não escolhi o Vítor Bahia. Porque, lá está, o Vítor Bahia não vi tanto jogar como vi o Elton, por exemplo, mas o Jorge Costa já consigo escolhê-lo, pois em termos de defesas centrais, apesar de eu ter visto outros jogadores durante mais tempo, acho que o Jorge Costa, do que vi, foi suficiente para o escolher para esta equipa. Tem também um palmarés invejável pelo Porto, tem 8 campeonatos, 5 taças de Portugal, 8 supertaças e depois 3 títulos internacionais, uma Liga dos Campeões, uma taça UEFA e uma taça intercontinental. Depois tenho aqui o primeiro e único jogador do plantel atual, o Pepe. Ele é dos melhores centrais que já vi jogar, é muito completo, tem uma longevidade também impressionante, tem neste momento 40 anos e ainda joga a um alto nível, ainda continua rápido, mesmo assim, o que ainda é mais impressionante, pois normalmente o que os jogadores fazem ao longo da carreira ao perderem a velocidade é aproveitar a sua experiência ao longo dos anos e ele combina essas duas coisas, no fundo, combina essa experiência e a velocidade que ainda tem. Claro que não é tão rápido como há 20 anos atrás, mas mesmo assim ainda continua a ter uma velocidade impressionante para qualquer defesa central. Até este momento tem 254 jogos pelo Porto e marcou 14 golos e também já tem um bom palmarés pelo Porto. Claro que também tem outro pelo Real Madrid, por exemplo, em que ganhou várias Ligas dos Campeões, mas no Porto ganhou 4 campeonatos, 3 taças de Portugal, 3 supertaças, uma taça da Liga e uma taça intercontinental. A defesa de direito, tenho aqui o Danilo, um lateral muito completo, que era bastante competente a defender e hoje até joga a central na Juventus, até o capitão, e teve uma temporada fenomenal até, mas também era perigoso no ataque e jogava bem com os dois pés. Eu lembro perfeitamente dele rematar muitas vezes com o pé esquerdo e conseguia realmente até criar perigo com o pé esquerdo. E ainda marcou 13 golos nos 141 jogos que fez. A nível de títulos é menos impressionante do que outros jogadores que estão aqui neste 11. Ganhou 2 campeonatos, mas foi naquela fase em que o Porto não estava tão bem. E mesmo assim o Danilo destacou-se positivamente, pois era um dos melhores jogadores da equipa. A defesa esquerda tem o Alex Telles, um jogador extremamente ofensivo e que esteve envolvido em muitos golos. Ele fez 195 jogos, marcou 26 golos, muitos de penalti também, é verdade, mas marcou alguns até de belos golos fora da área, outros de livre, e fez também 57 assistências. Logo, lá está, teve um contributo muito grande no jogo ofensivo do Porto e realmente dava gosto vê-lo jogar e muitas vezes era o jogador que levava a equipa para a frente e que decidia jogos. Tal como o Danilo, não tem um palmarés tão extenso como outros nomes aqui deste 11, ganhou 2 campeonatos, uma taça Portugal e uma supertaça, pois lá está, também esteve naquele período
em que o Porto não ganhou tantos títulos. Passando agora para o meio-campo, começa aqui pelo Fernando, a trinco. Ele, a nível defensivo, foi dos melhores trincos até que eu já vi. Ele tinha uma grande capacidade para roubar a bola ao adversário, principalmente em entradas de carrinho. Ele era mesmo muito bom a destruir o jogo do adversário e também era competente o suficiente para depois fazer a equipa avançar no terreno. Ele fez no Porto 236 jogos e marcou 6 golos. Não era muito goleador, mas também não era essa de todo a sua função principal, e ganhou 4 campeonatos, 3 taças de Portugal, 4 supertaças e uma Liga Europa. Passando agora para a posição de 8, tenho aqui o João Moutinho, um jogador que dava também muito gosto a ver jogar. Era um autêntico maestro do meio campo, incansável, ele aparecia muitas vezes no ataque, na defesa, estava um pouco por todo lado. Fez 140 jogos e marcou 10 golos e fez 31 assistências, números que são bons, pois ele não era daqueles jogadores mais ofensivos, não era um médio ofensivo, apesar de, lá está, como eu disse, aparecia na frente, mas realmente estava responsável por estar ali mais no meio campo e a construir jogo. Conquistou 3 campeonatos, uma Taça Portugal, 3 supertaças e uma Liga Europa. Na posição de médio ofensivo, ou a 10, tem o Deco, e só podia ser ele. De facto, é um número 10 icónico, não só do Porto, como até a nível mundial. Foi dos melhores criativos que vi jogar, ele era muito dotado tecnicamente e tinha uma grande qualidade de passe. Foi muito importante para as conquistas europeias do Porto, ele de facto tinha um papel fulcral naquele meio campo e fez 229 jogos, marcou 48 golos e fez 94 assistências, que são números realmente assinaláveis e de facto demonstram tudo aquilo que ele era em campo. Pelo Porto ganhou 3 campeonatos, 3 taças de Portugal, 2 supertaças, uma Liga dos Campeões e uma taça UEFA. A extremo direito tenho o Hulk, um dos jogadores mais icónicos que eu vi jogar. Ele era explosivo, forte e com um remate potentíssimo. Realmente é um jogador algo único, pois tinha essas características bem diferenciadas dos outros e de facto era uma das figuras mais entusiasmantes do plantel do Porto enquanto esteve cá. Ele fez 170 jogos e marcou 77 golos, ganhou 4 campeonatos, 3 taças de Portugal, 3 supertaças e uma Liga Europa. A extremo esquerdo tem o Quaresma, o meu jogador favorito de sempre. Ele fazia coisas com a bola que já ninguém faz, era impressionante. Realmente o que ele fazia em campo, dribles estonteantes, a passar por vários jogadores, depois tinha aqueles cruzamentos deliciosos e também aquelas trivelas fantásticas que é a sua imagem de marca. Realmente o Quaresma inspirou muitos jogadores também e atraía também o público a ir aos estádios e realmente acho que o futebol precisa de jogadores destes e atualmente não há jogadores com as características aqui do Quaresma. Ele fez 170 jogos pelo clube, marcou 50 golos, fez 60 assistências, números impressionantes e ganhou 3 campeonatos, uma Taça Portugal, 2 supertaças e uma Taça Intercontinental em 2 passagens que fez pelo Porto. Para fechar o 11 tenho aqui o Jardel. Este foi o meu primeiro jogador favorito. Quando eu comecei a ver futebol foi ele que me entusiasmou a ver os jogos do Porto e a apaixonar-me também um pouco pelo clube e pela modalidade. Ele marcava golos de qualquer maneira, mas principalmente de cabeça. Estava sempre no sítio certo para empurrar a bola para a baliza e realmente marcou 168 golos em 175 jogos, quase um golo por jogo. Também tem um registro soberbo, impressionante e foi seguramente dos melhores pontas de lança que passaram pela Liga Portuguesa. Nos anos que esteve no Porto ganhou 3 campeonatos, 2 taças de Portugal e 3 supertaças. E nos anos que esteve no Porto ganhou 3 campeonatos, 2 taças de Portugal e 3 supertaças e também chegou a ganhar até a Bota de Ouro. Como treinador escolho o José Mourinho, pois fez o impensável, de facto, levou o Porto a 2 conquistas europeias, primeiro a Taça UEFA e no ano seguinte a Liga dos Campeões, e só esteve cá 2 anos e meio, portanto ainda mais importante é ter ganho 2 campeonatos, uma Taça Portugal e uma Supertaça também, para além desses títulos europeus. Para o lugar de treinador, considerei o André Vilas-Boas e o Sérgio Conceição também, mas o André Vilas-Boas esteve cá só 1 ano e, apesar de ter um futebol bastante atrativo, acho que não pode ficar aqui à frente do Mourinho, pois Mourinho, nos 2 anos e meio que teve, ganhou todos estes títulos, portanto acabou por ter uma performance superior ainda à de Vilas-Boas. O Sérgio Conceição considerei, pois tem feito um trabalho notável ao serviço do Porto, tem tido plantéis
bastante mais fracos, eu acho, do que estes treinadores tiveram no passado, como o Mourinho e o Vilas Boas, e mesmo assim tem tido vários títulos ao longo destes últimos anos e também tem uma percentagem alta de vitórias. No entanto, como não teve tanto sucesso a nível europeu, decidi colocar o José Mourinho como treinador principal. Para finalizar o vídeo, vou recapitular aqui o 11, Elton na baliza, Pepe e Jorge Costa a defesas centrais, parece-me uma parceria excelente. Depois ali o Danilo e o Alex Telles a projetarem-se para a frente e ajudarem bastante o ataque. O Fernando a trinco e muitas vezes também a descer para o papel de defesa central. E depois temos ali o João Moutinho a 8 e o Deco a 10, o jogador mais ofensivo do meio campo. E na frente teríamos um tridente ofensivo extraordinário, o Quaresma, o Hulk e o Jardel. Decidi colocar o Quaresma na esquerda, pois o Hulk era mais especialista a fletir para dentro e a chutar com o pé esquerdo, e o Quaresma consegue cruzar na mesma de trivela, portanto conseguia ter uma excelente performance naquele lado e também jogou vários jogos pelo Porto naquela posição. E é este o meu 11 do Porto. Penso que seria uma equipa fortíssima e que tinha até capacidade para ir longe em competições europeias, se conseguíssemos ter estes jogadores todos à disposição. Como é lógico que isso é impossível, mas de facto seria fantástico ver todos estes jogadores juntos a jogar pelo Porto. Se quiserem, deixem nos comentários também as vossas escolhas, ou se tiverem alguma dúvida ou opinião sobre este vídeo, e como sempre, espero que tenham gostado.